Bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49, às 7 horas da noite e repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com o Dr. António Borba de Terlock. Boa noite, António. Como estás? Boa noite, João. Estou bem. Já estamos aqui para fazer o segundo programa juntos. Tivemos aqui domingo passado. Estamos aqui mais uma vez. Como eu disse domingo passado, faço sempre com muito prazer o programa contigo e com as outras pessoas. Muito obrigado. É muitas milhas que tu guias por aí abaixo para vir fazer este programa e falar à nossa gente. Mas são umas milhas que eu gosto, porque quando venho sempre a meditar nas leituras, a refletir para ver o que é que posso partilhar com os nossos, as pessoas que nos estão a ver. E depois então já na volta para casa, já estou um bocadinho mais, a palavra não é descontraído, ia dizer relaxado, mas relaxado é uma tradução direta do inglês. Já estou um bocadinho mais descontraído e então geralmente estou a escutar um livro. Eu gosto muito de escutar livros e estou sempre a escutar um livro bom. Sim, senhor. Muito bem. E por isso tens tanta riqueza para compartilhar aqui com a nossa gente, porque estás sempre a meter mais coisas na cabeça, coisas boas, mais e mais, e chega-se aqui à altura de compartilhar e tu tens sempre um caudal de coisas boas para partilhar. Como eu disse já a semana passada, és muito amável, agradeço-me, mas nós dizemos, e eu acredito sinceramente, que o que nós dizemos somos inspirados pelo Espírito Santo. Sim, se isto fossem palavras nossas, não tem valor, não vão longe. As pessoas se sentem tocadas às vezes por alguma coisa que a gente diga, não é de nós, isso não vem de nós, isso vem do Espírito Santo. Mas Ele usa as pessoas para levar a sua mensagem aos outros. E tu uma vez disseste uma história que talvez não já compartilhaste com as pessoas e parece-me que não vais te zangar, mas eu gostei muito da história. Não sei. Tu preparas-te muito bem para as homilias, não é? Mais ou menos. E uma vez estavas-te a preparar e a Maria disse... O que é que a Maria te disse? Deixa um lugarzinho para o Espírito Santo, dá chance ao Espírito Santo também. Eu gostei muito dessa história, exatamente. Nós preparamos, mas temos que acreditar no Espírito Santo e saber que vai chegar uma altura em que Ele é que vai falar por nós. E nós que temos essa obrigação de anunciar a palavra de Deus, temos a grande convicção de que aquilo não vem de nós. É uma convicção assim, de uma clareza que a gente sabe que não é a nossa palavra. Por exemplo, eu nunca estive no céu. Eu nunca vi as coisas do lado de lá da vida. E quando vou pregar, tenho que anunciar, tenho que pregar as realidades espirituais, as realidades que a gente não vê. E eu às vezes penso, Senhor, mas o que é sei? Eu nunca estive lá, eu nunca vi. Mas é pela fé, não é? E a gente, como Jesus Cristo disse uma vez aos seus discípulos, vocês não se preocupem com o que vão dizer, porque o Espírito do meu Pai há de vos dar as palavras que vocês precisam. E eu tenho essa convicção de que é o Espírito a falar, é Deus que fala por nós, por intermédio de nós, por nosso intermédio. Agora, a gente tem a obrigação de estar preparados. Se a gente não dá tudo da nossa parte, Deus não pode fazer a sua parte. Não é? Porque senão a gente podia estar a dormir e Deus estava a usar. Não, a gente tem que dar o nosso contributo para Deus poder fazer da sua parte aquilo que Ele quer fazer por nosso intermédio. E por isso, tu quando vens para aqui, ou quando vais para casa e estás a ler livros, ou quando estás a guiar, em vez de desperdiçares esse tempo, estás a ganhar mais conhecimentos, mais coisas, é fantástico, porque vens aqui agora e compartilhas essa riqueza que tu tens. E nós falámos um bocadinho domingo passado acerca do tempo, que ao chegarmos a este tempo do Advento, como tu disseste o domingo passado, pode ser o nosso último Advento. Nós nunca sabemos e por isso há mais uma responsabilidade para nós usarmos bem o nosso tempo. Sim. Mais uma reflexão que nós podíamos fazer neste tempo do Advento. Como é que nós estamos a usar o nosso tempo? Estamos a usar o nosso tempo
para, na verdade, enchermos mais o nosso coração, enchermos mais o nosso espírito, para podermos ser exemplo para com os outros, para podermos partilhar com os outros, ou estamos a não usar bem o nosso tempo? Um outro aspecto que não é bem é relacionado com o que estávamos a falar, e era uma coisa que me levou muito tempo a eu poder como é que eu vou dizer, resolver de alguma maneira. É que às vezes eu pensava, mas afinal de contas eu estou a compartilhar e estou a pregar, talvez não é a palavra bem, mas estou a compartilhar, mas há tanta coisa na minha vida que eu ainda sou fraco, que eu não faço bem. Como é que eu posso fazer isso? Como é que pode ser? E agora eu faço parte das equipas de Nossa Senhora, e o primeiro tema tinha uma coisa que me fez pensar muito bem. E dizia a seguir, nós somos responsáveis por ser apóstolos, como batizados, somos ser apóstolos, temos que dar exemplo de Jesus. E embora sejamos fracos, o Senhor usa a nossa fraqueza para chegar junto dos outros. Não é porque nós somos fortes, mas é mesmo porque nós... E já São Paulo dizia isso, porque eu sou fraco, não é? Depois somos fracos, Nosso Senhor usa-nos para chegarmos aos outros. É assim, é um mistério. Nós não compreendemos o alcance destas coisas, destas verdades eternas, mas sabemos-las porque foram reveladas por Deus, pelos profetas, através do Antigo Testamento e, sobretudo, por Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou tudo o que nós precisamos para nos salvarmos. De maneira que a gente sabe tudo o que precisa, mas não compreendemos. A gente compreende um pouco, a gente compreende um tanto, porque como seres racionais e que pensamos, a gente também pensa nestas coisas e elas têm que fazer sentido, senão a gente não as aceita. Mas mesmo naquilo que a gente compreende, a gente fica muito aquém de compreender a totalidade do mistério e a totalidade da realidade que estamos a falar. E por isso depomos isto tudo nas mãos de Deus e Ele faz o resto. Mas se nós compreendêssemos tudo, não precisávamos da fé, não era? Já entendíamos tudo bem, não precisamos de fé. Temos que, exatamente, está bem. Muito bem, então, segundo domingo do Advento, leituras riquíssimas. Queres ler a primeira? Posso ler? Okay. A primeira leitura é do livro de Baruque. Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu. Deus te dará para sempre este nome: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o oriente. Vê os teus filhos reunidos desde o poente ao nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por Deus se ter lembrado deles. Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Mas agora é o Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo como filhos de reis. Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sim, Senhor, temos aqui o profeta Baruque a falar. O profeta Baruque era o secretário do profeta Jeremias. Viveram na mesma altura e talvez que algumas das coisas do livro do profeta Jeremias foram escritos por Baruque, mas ele também tem o seu livro. E aqui vemos de novo, como domingo passado também, o profeta a descrever a alegria
do regresso do exílio. Eles tinham ido para o exílio da Babilónia e agora ele descreve a alegria desse regresso. E é claro, a Igreja usa esta passagem no segundo domingo do Advento para a gente também se compenetrar da alegria que é para nós quando nós voltamos para Deus, quando andamos no pecado, no exílio, longe de Deus, e a gente arrepende-se, e a gente quer mudar de vida, a gente quer uma vida nova, e vamos a uma confissão, e a gente vem também com esta alegria, que embora tenhamos andado envolvidos no pecado, agora sentimos a nossa libertação, e cantamos e rejubilhamos com a nossa libertação. Será que é isto que está aqui a dizer? E mais coisa? Eu acho que sim. Eu até por acaso, a primeira frase desta leitura diz: Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição. E eu pus aqui, Maria, deixa a tua veste de luto, ou Beatriz, ou António, ou João, deixa a tua veste de luz, de luto e aflição. Portanto, é uma chamada que o profeta está a dizer para nós deixarmos o luto. E, na verdade, tu acho que muito bem comparaste este luto ao pecado. Mas mesmo que nós quiséssemos usar esta forma de luto, como o luto que nós fazemos na nossa comunidade, não é? Nós, como os portugueses, temos muito esta questão do luto, não é? Pois. Especialmente nos Açores, e ainda trazemos para aqui. Morre alguém na nossa família e nós temos um período de luto. Costumava ser um ano, dependendo de se era o marido, ou mulher, ou filho, ou filha. Mas também havia pessoas que, especialmente viúvas ou viúvos, que ficavam de luto para o resto da sua vida, não era? Sim. E eu acho que, de alguma maneira, o nosso Senhor está a dizer aqui, é bom, está bem que nós tenhamos luto, mas a vida não acaba aí. Nós não podemos ficar nesse período de luto para o resto da vida. Porque eu acho que o Senhor quer que nós continuemos a viver. E aqui está, Deus diz, Deus vai mostrar o teu esplendor e vai-te mostrar que os teus filhos reunidos desde o poente ao nascente, tanta coisa bonita que pode estar a acontecer ao nosso lado, e quando nós estamos em pecado, ou quando nós estamos fechados de nós, só dentro de nós, nós não vemos essas coisas todas. E, portanto, acho que isto é uma chamada para nós deixarmos o passado de alguma maneira, depois da devida reverência, não é? E olharmos mais para a frente. Porque a vida continua, não é? A vida continua. E até por acaso, eu sei que ias dizer qualquer coisa, mas nós temos um grupo de oração que se reúne na nossa casa, nesse grupo há uma jovem que é jovem, que ela tem 20 e tal anos, e até já é professora, mas ela perdeu, a sua avó ficou viúva e a mãe dela ficou viúva também. E ela fala muita vez da sua avó e de como a sua avó a influenciou e como a sua avó, depois de um período de luto, se abriu para a comunidade e vai levar a comunhão aos enfermos e vai visitar os enfermos e tanta coisa boa que esta senhora está a fazer. Sim, senhor. Muito bem, caros amigos, há coisas bonitas que acabámos de ouvir, mas dizem-nos que é tempo de fazer um intervalo de 1 minuto. A gente volta. Então, até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Na primeira metade do programa, ou na primeira parte, nós lemos o profeta Baruque e vimos a descrição da alegria daqueles que voltam do exílio, voltam à sua terra, à sua casa, à sua pátria, cheios de alegria. Agora vamos ao Evangelho, a segunda parte do programa, está bem? Está bem. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia
e da Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a zona do Rio Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta leitura tem, assim, muitas pontas onde a gente lhe pode pegar e, sobretudo, nesta altura do Advento. Penso que quando a gente começa a leitura, assim, logo no começo, nas primeiras linhas, a gente apercebe-se de que a história da nossa salvação está intimamente ligada à história humana. Não é? Ele começa aqui por descrever que o Pôncio Pilatos era o governador da Judeia, o Herodes era o tetrarca da Galileia e assim por diante. E, nessa altura, a palavra de Deus veio até João, no deserto. Quer dizer, a palavra de Deus está metida nas nossas vidas, nos nossos caminhos da vida que percorremos. Ali é que está também a palavra de Deus. Não? Será que a gente pode ver isso aqui? Eu acho que sim, eu acho que falaste muito bem. Em primeiro lugar, é a questão histórica. Jesus, ele não diz Jesus veio lá numa dada altura, mas não sabemos bem quando foi. Não, ele é muito específico, não é? E diz exatamente, veio no tempo deste imperador e destas pessoas. Portanto, na verdade, é a questão histórica. E, como disseste, o outro é a questão concreta. Eu pensei, ao meditar nesta leitura, se João Batista viesse ao mundo hoje, como é que ele anunciaria a palavra de Deus? Acho interessante que a primeira parte da leitura foca a figura de João Batista. E descreve João Batista, um homem seminu, não é? Que andava no deserto a anunciar. Portanto, talvez o primeiro ponto de meditação para nós fosse quais figuras somos nós? Que figuras somos nós neste momento? Da maneira como nós nos portamos, da maneira como nós nos vestimos, da maneira como nós falamos. Será que nós estamos a anunciar Jesus? Só quer dizer que ele era uma pessoa austera e que não andava a viver assim à maneira do mundo, com tudo grande, tudo bonito, tudo mais moderno, mas que era uma pessoa simples? É isso que quer dizer? Eu estou a dizer que acho que quero dizer isso. Queria dizer que talvez nós como cristãos, nós como, se posso usar a palavra, não sei se profetas, mas que como batizados, nós temos essa missão apostólica, temos essa missão de anunciar o Evangelho. E acho que estou a dizer que anunciamos essa, em primeiro lugar, a maneira como nós nos portamos. E como tu disseste, e como eu disse há bocado, eu muitas vezes olho para os meus fracassos e digo, como é que eu posso... Tu tens algum? Como é que eu posso estar a falar disto com os meus fracassos todos? Mas o Senhor usa de nós e acho que nós devemos meditar acerca da figura de João Batista e a nossa figura. João Batista, como pessoa, era uma pessoa limitada, não é? No deserto. Não tem assim muito, não é? E no entanto, foi lá que Deus o foi buscar. Que penso que é a segunda mensagem que podemos tirar desta leitura de hoje, ou uma delas, porque tem muitas. A primeira foi esta de que a história da salvação está inserida na história humana, vão a par e passo. Esta coisa do evangelista dizer que na altura destes homens assim, a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. No deserto. O que será que isso quer dizer? Será que
que o deserto é um lugar de mais silêncio e a gente ouve melhor, a gente pode descortinar melhor a palavra de Deus? Será que o deserto é um lugar tão íngreme que é gostoso de viver, é calor, é frio, tem animais bravos, não temos amigos, é uma vida muito difícil de viver no deserto. E, no entanto, foi lá que João ouviu a palavra de Deus. E nas nossas vidas, às vezes, a gente sente-se num deserto, rodeados de gente à nossa volta. A gente vai à loja, tem tanta gente. A gente vai a uma banda qualquer, a gente vai num freeway, tem gente por todos os lados. E, no entanto, a gente às vezes sente-se um bocado sozinhos na vida. E no meio deste deserto da vida, das dificuldades, etc., há um lugar propício para a gente ouvir a palavra de Deus. Não achas? E é porque o silêncio, acho que em primeiro lugar, para nós podermos ouvir a palavra de Deus, nós temos que fazer silêncio. E acho que neste mundo de tanto barulho, às vezes é difícil fazer silêncio para nós podermos escutar Deus que vem até nós. E estavas a falar, e eu estava a pensar em João Batista, e estava a pensar no Papa Francisco. O Papa Francisco, para mim, tem sido um grande mensageiro de Deus, porque ele está a focar a Igreja para os pobres. Ele está, parece-me que, a procurar... Ele não está a mudar as verdades, porque eu sei que não está a mudar verdade nenhuma, mas acho que está a procurar uma maneira de anunciar essas verdades de uma maneira que nos toque neste dia de hoje, no século XXI. Eu gostei muito, estava a ler um discurso que ele fez recentemente, foi há 2 dias, parece-me, na Itália, e ele estava a fazer 3 apelos ao cristão. Ele estava a pedir que nós fôssemos humildes, que nós fôssemos desprendidos e que nós tivéssemos alegria como cristãos. Ele disse, não vou pedir muitas coisas, mas estas 3 coisas. Humildade, portanto, humildade, sermos humildes como Jesus. Esta questão do desprendimento, acho que, na verdade, nesta sociedade em que nós estamos, é uma luta constante para todos nós, porque nós estamos constantemente a ser tentados para comprar mais, para ter mais, para viver melhor. E, portanto, ser desprendidos, acho que ser desprendidos não quer dizer que nós não tínhamos nada, mas quer dizer se afinal... Eu estava a falar hoje com um dos meus filhos, o do meio, e é com muitas pessoas, a casa deles ardeu em abril, e eu estava a partilhar isto com ele. E eu disse, desprendido, portanto, o que é ser desprendido? Desprendido quer dizer, eu tinha uma casa boa, mas a casa ardeu, foi-se embora, pronto, foi-se, foi difícil, mas não foi o fim da vida. Nós somos desprendidos. E acho que às vezes nós somos muito agarrados a coisas. E não é só os ricos que são agarrados, são os pobres também. Às vezes, como pobres, somos muito agarrados a coisas, não somos desprendidos. E a questão da alegria, às vezes, olhar para os católicos, parece que não somos muito alegres. Portanto, o ponto que eu queria chegar, eu acho que o Papa Francisco, para mim, tem sido um estímulo muito grande para a minha vida cristã. O maior profeta dos tempos de hoje. Acho que sim. Na minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, ele tem sido fantástico. E acho que as mensagens dele são uma mensagem muito simples, mas sempre muito fácil de nós procurarmos aplicar à nossa vida. Yeah. E neste tempo do Advento, faz bem a gente meditar nestas realidades todas. Se a gente está no deserto, se a gente se sente sós, se a gente sente dificuldades na vida, pois talvez seja a maneira que Deus quer usar para nos tocar o coração. Se a gente está a viver o Advento e a fazer o melhor que pode, Deus vai encontrar ou vai nos proporcionar maneiras e ocasiões da gente se abrir à graça de Deus. Porque se a gente pensa, isto agora é o Advento, eu tenho que ir buscar a Deus, eu tenho que andar à procura dele. Não,
Se tu pensas assim é porque Ele já te tocou e agora estás a responder à graça. Ele já deu essa graça de tu te quereres voltar para Ele. E a gente tem que se aperceber disso, de que Deus está sempre a utilizar todos os aspectos, todas as coisas da nossa vida para a gente o descobrir mais e mais. Como dissemos no domingo passado, Ele está na nossa vida a cada minuto, a cada momento. A gente é que não se apercebe. E a Igreja pede que ao longo do Advento a gente tire tempo a se encontrar com Ele. E hoje vimos aqui João Batista, uma grande figura do Advento, mas depois da manhã, terça-feira, o dia 8 de dezembro, hoje é o dia 6, dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição. A Igreja honra Nossa Senhora no Advento. Isto também nos diz alguma coisa. Se a Igreja está honrando a mãe do menino Jesus na altura do Advento, também nos está dizendo que a gente olhe para ela nesta caminhada para o Natal, para o nascimento do filho dela, não? Acho que sim, eu acho que estavas a dizer há bocado que nós temos tido momentos especiais. Eu lembro-me, na minha, como jovem, fiz um retiro em Sacramento e foi um toque especial, nunca mais me esqueceu. Portanto, foi uma chamada de Deus, foi uma conversão total e muitos que estão a ouvir fizeram curso de cristandade, também uma chamada. Mas o ponto é, nós às vezes temos essa chamada e vamos para o meio do mundo e esquecemos isso. Talvez olhando para Nossa Senhora, ela é o nosso exemplo, o nosso estímulo, para nós continuarmos e mantermos essa conversão. Para aqueles que conhecem de computers, e digo às vezes que Nossa Senhora é o firewall, que não deixa entrar vírus. Exatamente. Que nos protege sempre, porque a gente distrai-se. E o demónio é muito mais inteligente que nós. E se a gente tem a porta da frente bem guardada, ele procura uma fresta numa janela, ou na porta do quintal, ou talvez a porta do lado da garagem ficou aberta, etc. E ele encontra maneira. Bem, caros amigos, segundo domingo do Advento, aqui vamos nesta caminhada a preparar-nos para celebrar com alegria a vinda de Jesus Cristo neste Natal. E nesta caminhada não estamos sós. São João Batista é um grande exemplo, mas também Nossa Senhora. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.